Romanos capítulo 2, versos 17 a 29, Estarei lendo o texto de forma integral. Façamos isso com santa reverência diante do nosso Deus. Romanos 2, 17 a 29, assim diz a Escritura Sagrada. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Verso 25, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei, pois não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Senhor querido, estamos diante da Tua palavra, e queremos honrá-la, Senhor, aprendendo dela princípios importantes daquilo que ela nos comunica em conhecimento para a produção da piedade cristã. Para tanto, te rogamos em nome de Jesus, ó Deus, esteja conosco, nos habilite, ó Deus, em nome de Jesus, a conseguir entender o ensinamento do texto sagrado. Ajude-me, Pai, a ter as palavras corretas, a colocar tudo de forma clara para os meus irmãos, de maneira que todos nós possamos ser edificados hoje, desafiados a viver uma vida diante da face do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, nos mostra o Evangelho de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome dEle. Amém. Meu querido irmão, você já se pegou falando sozinho alguma vez em sua vida? Será que em algum momento pensou alto demais, na frente de pessoas de repente? Me parece que essa não é uma prática tão incomum assim, pois algumas pessoas têm esse costume. E aqui eu não me refiro de forma específica apenas àqueles com alguma condição mental específica. Nós temos esse costume de modo regular. Pesquisadores chegam a elencar os motivos e até as consequências de se falar sozinhos. Eles dizem que falar sozinho, que ter um diálogo consigo mesmo ajuda a recuperar memória, ajuda a dar autoconfiança e até mesmo a melhorar a concentração. Particularmente, eu tendo a confirmar essa teoria, porque constantemente eu me pego falando sozinho, especialmente quando estou a preparar um sermão. Parece estranho, mas isso meio que me ajuda a organizar melhor as minhas ideias. E é interessantíssimo que o apóstolo Paulo se utiliza de algo similar na epístola aos Romanos. Não sei se você percebeu, mas desde o início do capítulo 2, primeiro verso,
ele se utiliza de um recurso da retórica grega chamado de diatribe. Trata-se da inserção de um opositor imaginário que vai se contrapor ao proponente da fala, iniciando assim uma interação didática de dois lados, de dois argumentos contrários. Paulo usa esse recurso. E naturalmente isso facilitou o processo de comunicação daquilo que ele queria, organizando bem as suas ideias, repartindo o seu ensinamento com clareza, ao mesmo tempo que já apresentando por antecipação pensamentos ou grupos de pessoas que antagonizavam o seu ensino, que se contrapunham àquilo que ele de fato queria ensinar. O livro sagrado, como explicado anteriormente, foi elaborado, dentre várias coisas, para resolver embates no relacionamento dos judeus com os gentios. Dos cristãos judeus com os cristãos gentios. Quando falo de gentio, me refiro aos que não são judeus. Aparentemente haviam algumas dificuldades doutrinárias e éticas a serem resolvidas nesse ínterim, da parte dos gentios, quem sabe, apreciar melhor a soberania de Deus, para poder gozar dos elementos criacionais do Senhor. Do outro lado, os judeus talvez devessem compreender melhor o plano da salvação para todas as nações. Paulo deixa claro de toda forma que ambos os grupos precisavam de correção em seu pensamento. Necessitavam também de humildade para conviverem de forma plena em unidade cristã. Só que para tanto, era necessário um apocalipse. Calma lá, não estou falando do fim do mundo, mas do sentido original do termo grego. Apocalipse na Bíblia significa revelação. Para Paulo, a chave para a harmonia relacional na igreja de Roma era o Evangelho, no qual, segundo o capítulo 1, verso 17, confira aí, há o Apocalipse, ou a revelação da justiça de Deus. A justiça positiva de Deus. A imputação jurídica da retidão divina em nós, recebida unicamente pela fé, como testemunharam os nossos reformadores. É o evangelho da justificação pela fé. Como escreveu Martinho Lutero em sua 62ª tese das 95, este evangelho é o verdadeiro tesouro da igreja. E o apóstolo Paulo sabia muito disso. A fim de que seus leitores contemplassem o seu valor de forma mais acurada, a partir do verso seguinte, ele passa a expor a sua necessidade. Porque também há o Apocalipse, ou a revelação, verso 18, da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Estamos falando da justiça negativa de Deus, evidenciada na manifestação da sua ira. O texto ensina que aqueles que rejeitaram o Senhor, a despeito das amplas e favoráveis evidências, estão condenados. Para começo de história, o autor discorreu sobre os gentios, versos 20 a 32. Aqueles que tinham acesso à chamada revelação geral, ao conhecimento de Deus através da natureza e ao testemunho interno do senso da existência do divino. Mas depois, capítulo 2, versos 1 a 16, como já adiantado na semana passada, ele começou a falar surpreendentemente dos judeus, como rejeitando a chamada revelação especial, nos atos redentores de Deus na história, testemunhados através da sua palavra. A porção que temos em disposição hoje, a partir do verso 17 até o fim do capítulo mencionado, é, na verdade, uma continuação do descrever condenatório dos judeus. E eu quero deixar algo muito claro, irmãos, antes de prosseguir com a exposição do texto. Peço que você preste muito atenção nisso. O texto vai ensinar que Deus se ira contra a falsa religião. Se tem apenas uma coisa que você consegue guardar deste tempo todo,
Guarde isso. Deus se ira contra a falsa religião. Talvez você pergunte por quê. Qual é o problema com a falsa religião? Por que Deus se ira contra a falsa religião? Eu penso que o texto pode nos dar várias respostas, mas eu quero destacar duas. Acompanhe comigo, em primeiro lugar, versos 17 a 24. Deus se ira contra a falsa religião, porque ela é hipócrita. O texto começa chamando o parágrafo anterior como testemunha. É uma continuação do descrever condenatório dos judeus. Ora, você, quem? O mesmo pronome aparece no capítulo 2, versículo 1. A referência é aquele que pratica as mesmas coisas que condena, o hipócrita. Eis o adversário hipotético que está debatendo com o apóstolo Paulo aqui. Essa é a diatribe. E sobre isso é importante salientar, irmãos, que o que estava implícito na sessão anterior, agora é explicitado. O oponente representa um grupo hipócrita que leva o nome de judeu. Por séculos, esse termo foi utilizado por estrangeiros para identificar as pessoas que residiam na Judeia, a província ao norte, lá na Palestina. Mas nos primeiros séculos em diante, foi adotado pelos próprios judeus como uma substituição das antigas designações israelita e hebreu. Bem, na pessoa do opositor, e a respeito desse grupo inteiro, judeus hipócritas, Paulo lista em 2 versículos, o 17 e o 18, 5 grandes e reais privilégios que os gentios não têm. Em primeiro lugar, apoia-se na lei. Segundo, orgulha-se de Deus. Terceiro, conhece a vontade de Deus. Quarto, aprova o que é superior. E quinto, é instruído pela lei. Os gentios, você se lembra, se diziam sábios, tornando-se loucos, capítulo 1, verso 22. Os judeus, eles foram os receptores da lei, encontrando nela a sabedoria do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, Salmo de número 119. Assim havia o deleite na revelação verbalizada de Deus, havia o apego, o repouso sobre o que Deus revelou, eles se apoiavam na lei. Os gentios, capítulo 1, verso 23, se gloriavam nas coisas criadas, trocando a glória do Criador. No judeu, existia o orgulhar-se de Deus, pela regalia de ser seu povo pactual. Jeremias capítulo 9 diz: assim diz o Senhor, não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre toda a terra. Os gentios, eles tinham dificuldade com a questão do seu pensamento, eram cheios de futilidade, segundo o capítulo 1, verso 21. Por conta do seu pecado, tinham uma disposição mental reprovável, versículo 28. Os judeus, no entanto, eles sabiam a vontade de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Os gentios, eles aprovavam as práticas nefastas do mundo, capítulo 1, verso 32, como homossexualidade e tantos outros pecados descritos naquela longa lista. Os judeus, por outro lado, aprovavam o que é superior, o padrão moral da lei que os instruía. Irmãos, percebam a quantidade de vantagens que os judeus tinham em relação aos gentios. Se não fosse pelo contexto imediato prévio da hipocrisia, já identificado por Paulo, e uma palavrinha presente no versículo de número 19, você está convencido.
João Crisóstomo, talvez o maior pregador da patrística, nos adverte em sua 6ª homilia da Carta aos Romanos: a vantagem pode ser uma desvantagem. Ele não diz você faz a vontade de Deus, mas conhece. Ele não diz você segue o que é superior, mas aprova. Conseguem notar a pequena diferença? Para o apóstolo Paulo, os judeus estavam persuadidos, convencidos dessas suas vantagens e, portanto, assim se consideravam guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutores de insensatos, mestres de crianças, termos presentes no Antigo Testamento, para então esclarecer qual era a vocação do povo de Deus, porque na lei a expressão do conhecimento e da verdade estava presente. Entenda que a vocação de Israel era de fato ser uma bênção para todas as etnias, uma luz para todas as nações. E na mente desses judeus aqui identificados por Paulo, isso estava acontecendo. Eles estavam agindo de acordo com a sua vocação, estavam honrando a Deus com o seu procedimento. No entanto, irmãos, a verdade é que eles também estavam à semelhança dos gentios, e a despeito de mais luz, de mais acesso a Deus, rejeitando o Senhor da glória. E aí, tocando na ferida, o apóstolo Paulo vai fazer 5 perguntas retóricas. Você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Ora, você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? É um confronto direto. Ele não espera que os seus leitores estejam respondendo para ele reagir. São perguntas retóricas, com o intuito único de destacar a seguinte afirmativa: vocês não vivem o que pregam. Vocês são hipócritas. Interpretando o espírito da lei, como fez Jesus no famoso Sermão do Monte, Paulo está acusando aqui de quebrarem o decálogo. 3 mandamentos, pelo menos, foram descritos. Um deles, inclusive, ensinando que judeus eram culpados até mesmo de se comercializarem ídolos pagãos, desprezando a lei mosaica, para mostrar o grau de absurdo, de hipocrisia que havia no meio daquele povo. E não por outra razão, o Nazareno certa vez falou: os mestres da lei e os fariseus, representantes do judaísmo da época, eles se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Verdade, portanto, seja dita e repetida: se os gentios rejeitavam a revelação geral de Deus na natureza e internamente, os judeus, ao desobedecerem, rejeitavam a revelação especial do Senhor na palavra. E por causa disso, o apóstolo Paulo enterra o caixão, enfatizando que está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ele usa uma citação direto do texto grego do Antigo Testamento, de Isaías capítulo 52, verso de número 5, contexto do exílio babilônico, ocasião na qual os gentios estavam rebaixando o nome de Yahvé, porque o seu povo estava longe da sua terra, dando sinais assim que o seu Deus era fraco, que ele era ineficaz, que não tinha poder. Por causa disso, o nome de Deus era blasfemado naquela ocasião. Só que é um detalhe: os israelitas estavam em cativeiro babilônico como punição pactual por conta dos seus pecados. Portanto, Deus estava sendo blasfemado, porque o seu povo estava pecando, por conta do pecado de Israel. A mesma coisa continua aqui. Os opressores mudam, não é mais a Babilônia, agora é Roma. Mas o nome de Deus continuava a ser blasfemado por causa da hipocrisia do seu povo.
É por isso que Deus se ira contra a falsa religião, irmãos. Ela é hipócrita. Mas não somente isso, versos 25 a 29, em um segundo momento, o autor vai discorrer que a falsa religião é unicamente externa. Em primeiro lugar, vimos que Deus se ira contra a falsa religião, porque ela é hipócrita. E agora veremos que Deus se ira contra a falsa religião, porque a falsa religião é unicamente externa. Lembre-se, estamos aqui acompanhando uma crítica ferrenha de Paulo aos judeus, por acharem presunçosamente superiores do que os gentios. Nas palavras do Dr. Grant Osborne, aqui ele aborda a reivindicação de que tinha uma linhagem melhor e eram o povo da aliança. A primeira causa para a presunção era a linhagem de Moisés e a lei. A segunda, como veremos de agora em diante, a linhagem de Abraão. E sobre esse patriarca, eu imagino que você ainda esteja bem lembrado de tudo aquilo que nós estudamos no livro de Gênesis. Sobre a aliança da graça, que Abraão foi um mediador. Sim, para aqueles que não se lembram, Deus o chamou, prometeu uma terra para que ele morasse, e também uma enorme descendência, conferindo um sinal externo para pertencimento do povo de Deus. Esse sinal do pacto era a circuncisão de todo menino aos 8 dias de nascido. Essa foi uma prática solidificada por milênios, meus queridos, invadindo até mesmo a era cristã. Não é sem razão que Paulo a menciona pelo menos por 6 vezes em 5 versos aqui do nosso texto. No entanto, há um detalhe histórico crucial que precisamos tomar conhecimento para compreender por que os judeus se importavam tanto com circuncisão. Por que esse tema é tão trabalhado em tantas cartas do Novo Testamento? Por que há tantos embates no livro de Atos dos Apóstolos? No ano de 170 a.C., se levantou um governador aterrorizante sobre a Judéia. O seu nome era Antíoco Epifânio. Em certa feita, ele atacou Jerusalém, assassinou muita gente, saqueou os templos da cidade e então trouxe grande choro e lamentação por toda a terra. Em um segundo momento, 2 anos depois, ele enviou o seu exército para promover uma nova matança, pior do que a primeira, agora ateando fogo nos lares, levando as mulheres como prisioneiras sexuais, profanando o templo e humilhando toda a população. Não sendo bastante, movimentou-se uma terceira vez para desprezar o povo. Ocasião registrada no livro apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 1. Antíoco Epifânio baixou um decreto que mandava todas as pessoas do seu reino abandonarem seus próprios costumes e tornarem-se um povo só, influenciado pelo helenismo. Verso 41 e 42. Ele proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios que eram queimados, ofertas de cereais e de vinho. Ele ordenou que se profanassem os sábados, as festas sagradas, o templo, os sacerdotes. Versos 45 e 46. E principalmente, que não circuncidassem os seus filhos. Verso 48. A ordem terminava assim, verso 50, quem não obedecer será morto. De acordo com o decreto do rei, as mulheres que mandavam os seus filhinhos serem circuncidados eram decepadas, enquanto os seus filhos ainda estavam pendurados em seu pescoço. Versos 60 e 61. Mesmo assim, muitos decidiram resistir firmemente, resolveram que até estariam dispostos a morrer, mas não profanariam a aliança sagrada. Versos 62 e 63. Foi assim, meus irmãos, que se iniciou a famosa revolta de Judas Macabeu, batalhando e circuncidando as crianças por onde andava. E ao seu lado ele tinha um apoio importante. O recém-criado e emergente grupo dos resistentes
perushim, separados, ou como conhecemos, fariseus. Veja então que a circuncisão se tornou uma matéria de honra, de lealdade, um símbolo de resistência contra o que estava acontecendo sob Antíoco Epifânio. Esse trauma ficou tão grande na mente do povo de Israel, que rabinos posteriores chegaram a mencionar que a circuncisão iria salvar a nação, que nenhum homem circuncidado iria para o inferno. Mais à frente, os judeus criaram um feriado para celebrar tudo que envolvia a vitória de Judas Macabeu, a Hanukkah. Entenda, portanto, que esse é o background da importância do pensamento judaico. Era por isso que eles tinham a circuncisão em tanta consideração. Era por isso que eles se feriam tanto quando alguém confrontava esse elemento da fé. Esse ensinamento foi passado de geração a geração nos 2 séculos que separavam Antíoco Epifânio do apóstolo Paulo. Agora sim, há judeus com essa mentalidade, Paulo diz, a circuncisão tem valor, literalmente, é lucrativa, é importante mesmo se você obedece à lei. Paulo quer comunicar, isso aqui é muito importante, irmãos, diz respeito até mesmo à nossa fé reformada, que o sinal da circuncisão, e por tabela, batismo, eucaristia, não tem poder em si mesmo, não pode ser compreendido de maneira isolada, precisa ser acompanhado de obediência, de compreensão para onde o sinal aponta. A circuncisão era apenas uma pequena cirurgia, apenas uma marca no corpo, precisando ser autenticada pela obediência que vem da fé verdadeira. Capítulo 1, verso de número 5. Mas se você desobedece à lei, diz Paulo, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Imagina o problema que deu para os leitores moralistas escutarem isso aqui. Vide a importância da circuncisão para aquele povo. Talvez entendessem os judeus que a circuncisão era a prova do cumprimento da lei. Era a prova de que eles queriam cumprir a lei e não abandonar a fé. Mas Paulo diz que se de fato não há obediência, circuncisão é incircuncisão. Isso certamente deixou alguns leitores furiosos, mas nada comparado com o que se lê em seguida, verso 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles os considerados circuncidados? Para o autor, a lógica inversa também funciona. Se descumprir a lei transforma judeu em gentio, observar a lei transforma gentio em judeu. Isso é muito curioso. Como diz um comentarista, parece ser possível negligenciar um mandamento como o da circuncisão e cumprir a lei. Ao mesmo tempo, é possível observar a lei escrita, incluindo a circuncisão, e transgredir a lei. Porque nós não podemos entender a expressão da lei, meus irmãos, como apenas a letra. Jesus nos ensinou a entender a profundidade, a radicalidade da palavra de Deus, o espírito da lei. E aqui Paulo simplesmente está dizendo que aos olhos de Deus, cristãos gentios que obedecem pela fé, são membros do povo da aliança. Eles não são pessoas separadas, pessoas que não têm direitos, pessoas que não têm mais privilégios. Eles foram enxertados, veremos isso mais à frente no texto de Romanos, foram enxertados para fazer parte do Israel de Deus. A mesma coisa está presente em Gálatas capítulo 6, verso 15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus.
esses eram filhos de Abraão também. Pois, como ensina Paulo aos Gálatas, a descendência do povo de Deus não é étnica, é espiritual. Sendo assim, gentios convertidos são Israel de Deus. Essa foi uma facada, irmãos, no coração dos judeus hipócritas. Mas para piorar, verso 27, olha o que Paulo diz: aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, ou seja, o cristão gentil, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, o judeu hipócrita é transgressor da lei. É o mesmo ensino de Jesus em Mateus capítulo 12, onde ele diz que o povo de Nínive, convertido pela pregação do profeta Jonas, e a rainha do sul, gentios do Antigo Testamento que aparentemente foram convertidos, se levantarão em julgamento contra aqueles judeus que rejeitavam o Messias. Os judeus se enxergavam como juízes dos gentios. E o inverso aqui foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Se eles são convertidos, eles vão ter parte no julgamento dos incrédulos, provavelmente como testemunhas. Talvez pareça para você que Paulo está sendo muito duro, determinado a mortificar o ego inflamado desses judeus. Se você pensar assim, eu sou obrigado a concordar com você, mas adicionando a seguinte informação: ao passo que o apóstolo Paulo criticava a falsa religião, ele tinha a intenção de promover a verdadeira, mostrar o caminho para essa situação. Até porque, diz o texto, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. Circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela letra, não pela lei escrita. Contra isso aqui, irmãos, não haveria argumentos, porque não são palavras de Paulo, simplesmente. Essa é a linguagem dos profetas, essa é a linguagem da lei, em tantas vezes em que ouvimos os santos escritores do Antigo Testamento usados pelo Senhor, falando sobre a importância de circuncidar o coração. Isso está em Deuteronômio capítulo 10, também no capítulo 30, isso está nos profetas, por exemplo, em Jeremias capítulo 4 e também no capítulo de número 9. Pois a eminência nunca esteve em simplesmente cortar o prepúcio de um bebê, mas em cortar a antiga natureza pecaminosa. O foco nunca esteve na letra promover salvação, mas no Espírito Santo como doador da vida. Porém, logicamente, isso não significa que o exterior seja insignificante, não tenha a sua importância. Como bem acrescentado pela NVI, a versão que nós utilizamos, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não se confunda, a questão aqui não é dizer que a religião interior é inerentemente superior às práticas externas. Não, mas ela viabiliza a performance dos atos religiosos como meios de agradar exclusivamente a Deus, e não para adquirir status, reputação, louvor, glória para o coração do homem. Por isso, finalizando com um possível jogo de palavras, o apóstolo Paulo, verdadeiro judeu, circuncidado no coração, pisca o olho intencionalmente para os seus leitores cristãos judeus, dizendo: para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não se percebe no português, no grego também não se nota, mas no idioma hebraico, lembre-se que Paulo tem mentalidade hebraica, as palavras judeu, Yehudi, Judá, Yehudá, e louvor, Yudá, são palavras cognatas,
Fato é que está na essência do verdadeiro judeu louvar, glorificar, não ao homem pela sua circuncisão, não ao homem por conta das suas obras, mas a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. É o que você faz, querido ouvinte? É sobre isso que você tem pensado ultimamente? Reflita com cautela. Eu penso que é justamente isso que Deus espera de nós neste momento, após a exposição da palavra, que nós saibamos como responder de forma apropriada a Ele. O que será que Deus quer que nós sintamos a partir do ensino colocado na Bíblia Sagrada? Eu creio que uma resposta primeira poderia ser repulsa. Sim, repulsa. Repulsa pela hipocrisia. Eu não estou falando com a pessoa que está ao seu lado, estou falando com você mesmo. Não é novidade que todos nós, em alguma medida, vive a vida como se fosse um carnaval espiritual. Nós colocamos máscaras cotidianamente para que as pessoas comprem a propaganda da piedade, do conhecimento, da reputação. Nós somos conhecidos no trabalho como crentes. As pessoas sabem, elas nos veem lendo a Bíblia no intervalo. Nós andamos nos lugares públicos, até mesmo na igreja, de mão dadas com o nosso cônjuge. Mas talvez o nosso coração está sujo. Nós aprovamos o que é superior. Nós conhecemos a vontade de Deus. Nós repousamos na lei, nos orgulhamos disso. Privilégios. Mas é possível, é provável que em muitos momentos os nossos corações estejam apodrecidos. Você desejou a mulher do próximo, meu querido, adulterando no coração, admita. Você se irou contra o seu irmão, assassinando-o segundo a ética de Jesus, admita. Ao passo que existe a rejeição externa da imoralidade sexual, também há o consumo delas escondidas, admita. A realidade é que o religioso hipócrita também suprimiu a verdade pela injustiça, rejeitando a revelação do Senhor. É o exemplo do moralista, preocupado demais com o seu legalismo, convencido, persuadido de que é guia de cegos, de que é policial dos céus para denunciar o pecado de A, de B e de C, mas cego para a sua própria idolatria, para o seu próprio adultério, para o seu próprio furto. Segundo Tiago, ele é o ouvinte profissional de sermões. É aquele sujeito que está diante do espelho, contempla a sua face e logo depois esquece a sua aparência. E é digno de nota, irmãos, que se saliente que a vantagem que ele julga ter por tanto conhecer, por tanto defender com unhas e dentes e por até pertencer à igreja visível, pode ser uma enorme desvantagem. Porque ele teve acesso a mais luz do que outros. Ele teve acesso a mais revelação do que os que estão fora. E como já disse Paulo, vocês foram ensinados na semana passada, haverá tribulação, haverá angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro, no sentido de mais intenso, para o judeu, e depois para o grego. E quer saber, irmão, eu concordo com isso. Eu acho que isso é justo, pois os guardiões da Bíblia deveriam enxergar Deus melhor do que os gentios. Nós que estamos na igreja, deveríamos enxergar Deus melhor do que aqueles que estão distantes, numa ilha inacessível. Sobre isso versa o artigo 13º do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual estamos todos sujeitos como membros. Abre aspas. As penas devem ser proporcionais às faltas, atendendo-se, não obstante, a circunstâncias atenuantes e agravantes. Pergunto, seria correto, porventura,
pesar a mão do mesmo jeito sobre novos convertidos e líderes experientes? É claro que não, irmãos. Quanto mais luz, quanto mais revelação, mais vantagem ou desvantagem. O ápice positivo disso é o crente piedoso que se deleita no Senhor, que ama o Senhor, que faz questão de seguir a sua palavra. Mas o ápice negativo disso é descrito pelo livro de Hebreus: a apostasia. Aqueles que foram iluminados, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Teria sido melhor, diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Assim, ó frequentador de igreja, ó crente nominal, ó crente hipócrita, ó religioso, ao se olhar no espelho, sinta repulsa por causa da hipocrisia e retire a sua máscara. Fique tranquilo, você não vai espantar ninguém aqui, você não vai nos assustar com a sua feiura, pois todos nós aqui, os que creem, somos feios também, embelezados apenas por Jesus Cristo. Então pratiquemos, irmãos, o que nós pregamos. Se não temos vergonha do Evangelho, não sejamos uma vergonha para o Evangelho, e façamos um pacto interno, que o bom nome do nosso Deus não seja blasfemado por nossa causa. Que se isso for para acontecer, que seja por conta de outras pessoas, mas não por causa de nós. Que vivamos a nossa vida, como diziam os puritanos, coram Deo, diante da face de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os ambientes possíveis. A minha oração é que a sua filha, minha irmã, ela possa crescer na sua adolescência admirando a mãe piedosa que tem as portas fechadas. O meu desejo é que na universidade o perfume de Cristo esteja sendo borrifado por você aos seus colegas, atraindo as pessoas para perto, especialmente pelo bom procedimento, pelo crente que vive aquilo que prega. Outra lição preciosa que flui do texto é a advertência contra a nossa religião não ser apenas externa, porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em orgulho, mas em alegria humilde diante da sua face. Muitas pessoas, diga se não concorda comigo, parece que se identificam com religiões com base na sua nacionalidade, ou pelo menos com o grupo em que vive, a sua etnia. Se é britânico, tem que ser anglicano. Se é alemão, tem que ser luterano. Se é sertanejo, tem que ser católico. Porque parece que as crenças estão tão arraigadas nos seus costumes, de tal modo que se você fere alguma parte desse ínterim, você está insultando a própria cultura, o próprio modo em que o povo vive. Não, aqui é circuncisão e ponto. Meu pai me ensinou assim, minha mãe ensinou desse jeito e eu vou morrer deste mesmo modo. Você já ouviu isso, certamente. Mas agora que tal nós nos aprofundarmos um pouquinho, saindo da postura de acusadores e passando a ser réus, porque é bem possível, irmãos, novamente, é bem provável que nós também estejamos depositando a nossa confiança em coisas externas. Isso está próximo de nós. Por exemplo, irmãos, nós depositamos por vezes a nossa fé na membresia da igreja, a igreja visível para a nossa salvação. Timothy Keller, em seu comentário, faz uma paráfrase provocativa quanto a isso. E daí que você foi batizado? E daí que você é membro de igreja? Isso só tem algum valor? Isso só é lucrativo
se houve uma verdadeira mudança em sua vida, se o seu coração foi realmente afetado. Você não sabe que não é cristão quem o é apenas externamente. Você não sabe que o cristianismo real não é sobre ter confiança nas coisas externas. Um cristão é alguém que é cristão por dentro, porque o que importa é o batismo interior, é a membresia do coração. E essa não é uma obra da letra, essa não é uma obra dos homens, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, considerem a possibilidade de até mesmo confiar no cristianismo e não em Cristo. Isso acontece com muita frequência em igrejas conservadoras, ortodoxas, bíblicas como as nossas. Pode acontecer de nos gloriarmos tanto em conhecer a teologia reformada, ao ponto de chegarmos a corresponder retidão à doutrina, porque descobrimos os ensinos bíblicos da depravação total, da eleição incondicional, e agora arrotamos soberba para os demais. Também podemos ser tentados a centralizar demais o sentimentalismo, dependendo em todo culto daquele momento específico das músicas, ou daquela palavrinha do pastor que vai despertar as minhas sensações, que vai mexer comigo. Não são poucos os caçadores de lágrimas por motivos errados nos cultos públicos. E assim, facilmente nós correspondemos retidão a choro, a emoções sentidas. Outro grande perigo é colocar grande ênfase em rituais, em tradições. Sabe a arquitetura específica, sabe a sequência do inário, sabe tudo mais relacionado à liturgia, o mistério da cerimônia. Assim, meus irmãos, nós facilmente correspondemos retidão à liturgia. E não me entenda mal, por favor. De fato, são coisas boas, entender doutrinas, se emocionar na igreja, adotar princípios reguladores de culto, são coisas elementares, cruciais. E a propósito é o que nós tentamos fazer aqui na nossa igreja. Mas não se confunda, essas coisas não nos fazem cristãos. Pois como Paulo mesmo ensina, não é judeu aquele que o é apenas exteriormente. O que importa mesmo é a circuncisão do coração. O que importa mesmo, o que vale mesmo, não é ser batizado nas águas. O batismo por si só não confere nada, ele aponta para algo que tem poder. O importante mesmo é ser batizado no Espírito Santo. Como Jesus Cristo ensinou, vos é necessário nascer do alto. É preciso nascer de novo. Porque o nascido de Deus, ele se deleita no Senhor, porque foi escolhido antes da fundação do mundo. Ele foi enxertado ao povo de Israel. Ele recebeu graça e misericórdia mesmo sendo um depravado. Esse conhecimento não é para torná-lo orgulhoso, brigão, mas prostrado diante da cruz do Calvário. O nascido de Deus se derrama em emoções diante da presença do Senhor, por contemplar a sua maravilhosa graça, o seu amor leal. O nascido de Deus se importa com o culto público, porque quer adorar ao Senhor em espírito e em verdade, da forma que apraz o seu Redentor. Ele foi circuncidado no coração, porque foi predito o dia pelo profeta Jeremias, e este chegou quando o Senhor fez uma nova aliança com Israel, pondo a lei no seu íntimo, escrevendo-a em seu coração. Isso se deu, meus amados irmãos, na primeira vinda do nosso Messias. Foi Ele quem nos mostrou o valor da verdadeira religião. Foi Ele quem criticou a falsa religião, apenas externa e hipócrita. Foi esse Cristo que alcançou o judeu moralista, judeu fariseu, judeu hipócrita Saulo de Tarso. Autor desta carta, que no verso inaugural dela, piscou o olho para o leitor moralista pela primeira vez,
dizendo ser perushim, separado, mesma palavra para fariseu no grego, para o Evangelho de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Para Paulo, o verdadeiro farisaísmo era obedecer à fé evangélica. Para Paulo, o verdadeiro judaísmo era crer no leão da tribo de Judá e louvar apenas o seu nome. Para Paulo, a verdadeira religião diz respeito a ser circuncidado em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2. A única e perfeita esperança para apaziguar a ira de Deus. Talvez o Espírito Santo tenha convencido você hoje da sua hipocrisia, ou do seu procedimento apenas externo da sua religião. Quizá você esteja aqui se enxergando como uma pessoa hipócrita, apenas externa, envergonhado pelos seus procedimentos. Quem sabe se perguntando, é tarde demais para mim? Será que tem jeito a minha vida? Meu caro, escute bem o que eu vou lhe dizer. O sangue do Cordeiro, o sangue do leão da tribo de Judá, aquele que merece todo louvor, é poderoso para perdoar até mesmo o pior dos hipócritas, a começar de mim. Eu quero te lembrar que na parábola mais famosa de Jesus Cristo, a parábola chamada de parábola do filho pródigo, enquanto a celebração pelo filho conhecido como pródigo estava acontecendo, porque ele estava morto e tornou a viver, porque ele estava perdido e foi encontrado, a festa da salvação. Enquanto essa festa estava acontecendo, o pai saiu dela para encontrar com o filho mais velho, aquele que representava no ensino do Senhor, o moralista, o judeu hipócrita, os fariseus. O pai chegou até ele e lhe disse: meu filho querido, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. A história termina sem um final conhecido, meio que deixando uma porta aberta. É um dos poucos textos do Novo Testamento em que Jesus convida os fariseus a entrarem na festa da graça, a contemplarem a salvação de todas as nações. E a mesma coisa que eu digo para você, que se pergunta se há jeito para a sua vida, que se enxerga de fato como hipócrita ou apenas exterior no seu procedimento religioso. Meu querido, a festa está rolando. Existe grande alegria do lado de cá. A comida e bebida de sobra. A graça presente em pessoas de todas as nações. A porta está aberta. Há lugar para você conosco. E nós te conhecemos. Retire a sua máscara. Prostre-se diante da cruz do Calvário. E entre para a festa da salvação. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos responder ao Senhor em oração silenciosa. Vamos agradecer por sua graça, pelo favor imerecido que nos alcançou, pelo perdão gratuito em Cristo Jesus, para religiosos, para moralistas, que por vezes se acham melhores do que os outros.